Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, pessoal, vou estar conversando com vocês sobre introdução a algoritmos e lógica de programação. Eu costumo também chamar essa disciplina, né, essa parte do desenvolvimento do software de design de algoritmo e lógica de programação, né? Por que eu gosto de utilizar a palavra design? De forma mais pura do significado, o termo design quer dizer desenho. Então, de fato, a gente está desenhando algo, a gente utiliza figuras geométricas, né, para a gente poder desenvolver uma ideia, desenhar, né, na verdade, desenhar a ideia que a gente está desenvolvendo. Então, pode ser que vocês também encontram a seguinte nomenclatura: design de lógica de programação. Bom, para isso eu vou utilizar um sistema, né, um site que se chama Draw.io. Por que eu estou utilizando esse sistema aqui, esse site? Porque ele é gratuito. A gente consegue desenvolver um diagrama utilizando, por exemplo, o Word do pacote Office. Porém, o Word do pacote Office ele é pago. Então, quando a gente está desenvolvendo só um software, a gente procura, no máximo possível, as alternativas gratuitas. E para isso, eu vou estar utilizando aqui esse aplicativo, né, que é o Draw.io. Quando vocês forem acessar esse site, esse aplicativo, vai aparecer essa tela aqui para vocês. A gente pode criar um diagrama novo. A gente pode, caso você já tenha feito um diagrama, você pode recuperá-lo, né, um diagrama já existente. Ou você pode aqui, nessa opção aqui embaixo, mais disfarçada aqui, né, escolher o local onde você vai estar armazenando o seu projeto. Vou clicar nessa terceira opção aqui, para a gente ver como que funciona. Vai aparecer estas 6 opções. Você pode armazenar o seu projeto em nuvem, em outros locais, inclusive você pode armazenar em um local físico, né, no computador que você está utilizando, em um dispositivo que esteja acoplado ao seu computador, seja um celular, um HD externo, um pendrive. Eu vou escolher esse aparelho aqui, ó, e aí você pode ver que ele volta para aquela tela anterior, porque até o momento eu já tinha iniciado alguns projetos aqui, porém eu excluí eles, então não tenho nenhum projeto aqui novo aberto no site, né? Então vou clicar aqui em novo, criar novo diagrama, e aqui você pode colocar o nome do seu projeto, do diagrama que você está desenvolvendo. Aqui também você pode trocar a extensão do arquivo. Então aqui, ó, entre parênteses aqui vai estar o tipo de extensão do arquivo. Vou deixar nesse padrão aqui do site mesmo. E temos essas opções aqui, essas alternativas para a gente estar desenvolvendo o nosso diagrama. Porém, a gente vai começar um diagrama aqui a partir do zero, né? Vou apresentar para vocês algumas figuras, vou explicar o que elas significam. E já vou aproveitar e mostrar, né, aonde que vocês vão selecionar essas figuras. A gente pode utilizar inclusive a ferramenta aqui de inteligência artificial, mas como o nosso objetivo é partir do início aqui, vamos selecionar essa aqui que já está, né, que já está como opção padrão, e vamos criar então um projeto. Vai abrir então essa aba para a gente poder selecionar onde nós queremos armazenar o nosso projeto. Vou deixar esse nome padrão aqui também, diagrama sem nome, mas você pode alterar esse nome aqui. E vamos clicar em salvar. Após fazer isso, vai abrir essa interface aqui de desenvolvimento, tá? Esse ambiente de desenvolvimento, né? Várias opções aqui. No começo, no início aqui a gente vai utilizar poucas coisas e com o tempo, conforme você for desenvolvendo os diagramas, de acordo com a sua necessidade, aí você vai então aprendendo a mexer melhor nessas ferramentas, tá? Por enquanto o que mais nos interessa são essas primeiras partes aqui, ó. Caso você queira fazer um novo projeto, caso você queira abrir um projeto que você salvou,
Lembra naquelas opções anteriores. Se você quiser abrir um projeto recente que de repente você estava trabalhando, ele já vai abrir automaticamente aqui para você. E aqui ao lado nós temos então os tipos de diagrama que nós vamos estar trabalhando, né? Esses são os diagramas mais utilizados atualmente. Porém, para nós aqui o que nos interessa no momento é o geral. E desses aqui, ó, podem ficar tranquilos que a gente não vai utilizar todos aqui, nós vamos utilizar pouquíssimos. E através dos poucos símbolos que nós vamos estar utilizando, a gente pode desenvolver qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de lógica de programação, seja ela complexa como for. Bom, primeiramente já vou inserir aqui um símbolo e explicar o significado dele para a gente poder explorar mais algumas ferramentas que nós temos disponíveis aqui. Esse símbolo aqui, o nome dele é elipse, tá aqui ó, elipse. Eu vou deixar ela um pouco mais achatada, gosto de trabalhar com ela assim, mais achatada. Essa elipse ela vai representar o início do nosso programa. Vou escrever aqui, iniciar, é o momento onde o nosso programa inicia. Vou trocar essa fonte, eu gosto de trabalhar mais com a fonte Verdana. Acabei fazendo aqui, não expliquei para vocês, né? Me desculpem. Bom, o nosso objeto que nós vamos trabalhar, né, o símbolo que nós vamos escolher, ele vai vir assim em branco, sem nenhum nome escrito. Para você colocar um nome, uma frase, um texto dentro desse símbolo aqui, basta você clicar em cima dele com o botão esquerdo do mouse 2 vezes. 2 cliques, vai aparecer essa barra, ela vai começar a ficar piscando, indicando que você pode digitar o seu texto aqui dentro. Vou digitar aqui então iniciar, novamente. Aqui ao lado nós temos as opções de formatação de texto. Vem com essa fonte aqui padrão. Venho e troco a fonte, Verdana. Aqui é o tamanho da fonte em pixels. Vou colocar aqui, por exemplo, o tamanho 14. Vejam que altera o tamanho da fonte. Não está alterando porque eu não selecionei. Preciso clicar 2 vezes em cima da palavra que eu escrevi aqui, certo? Vamos lá agora novamente, ó. Saí da fonte padrão, coloquei em Verdana. Agora alterou. Está no tamanho 12 pixels. Altero aqui para 14 pixels. Aumentou de tamanho aqui também. Nós podemos também, venho aqui, ó, seleciono esse ícone novamente. Posso trocar, por exemplo, a cor de fundo dele. Várias cores aqui. Cores mais fortes, né? Posso alterar também o estilo dos diagramas que eu estou trabalhando aqui, como por exemplo, tem esses modelos shapes aqui, todos coloridos, e tem o modelo sketch, como se você tivesse desenhado à mão mesmo. Fica bem parecido que você chegou com uma caneta marca-textos e fez ali um rabisco. Bem legal, bacana, para quem vai fazer alguma apresentação, de repente, né, se a apresentação ali, o seu instrutor permitir que você utilize, fica interessante para ficar parecendo que você fez à mão. Nós vamos voltar aqui para o modelo padrão. Vou tirar aqui. Peraí, cadê? Quero tirar essa cor de fundo. Vamos deixar no jeito padrão mesmo. Então voltando, né? Selecionei aqui o ícone. Se eu quiser movimentar este ícone para algum canto, basta eu clicar nele aqui e arrastar. E colocar onde eu tiver intenção de iniciar o programa. Se eu clicar em cima dele com o botão direito do mouse, vai abrir essa barra de opções aqui. Por enquanto, o que mais nos interessa são essas primeiras opções. Então, se eu quiser copiar esse ícone, fazer um outro igual, clico com o botão direito, copiar. Se eu quiser, então, replicar, né, esse símbolo, clico novamente com o botão direito do mouse, colar aqui. Vai aparecer um símbolo idêntico, inclusive com o mesmo texto escrito dentro dele. Caso eu queira excluí-lo, botão direito do mouse, excluir. Temos algumas teclas de atalho.
É interessante vocês decorarem essas teclas porque vocês vão utilizar bastante e elas tornam o trabalho mais produtivo. Por exemplo, se eu quiser copiar esse ícone aqui, basta eu ir no teclado, Ctrl C, inclusive aparece aqui, ó. Caso você não saiba qual que é o atalho, botão direito do mouse em cima do ícone, aí você vem na palavra aqui, ó, e deixa esse símbolo aqui do mouse em cima um pouco que vai aparecer o atalho, Ctrl C. Então se eu quiser copiar, Ctrl C. Vem aqui, Ctrl C. Vem aqui então, Ctrl V. Este é o atalho para a gente copiar o ícone que a gente selecionou. Então voltando aqui para a explicação dos ícones, eu vou utilizar dois ícones desses daqui, ó, duas elipses. Uma que vai indicar o início do programa e outra que vai indicar o término do programa. Dentro dessa outra elipse eu vou escrever terminar. Todo programa que você desenvolver, seja para celular, seja para computador, seja para um auxiliar de bordo de um avião, que seja, todo software que você desenvolver, ele precisa terminar, ele precisa iniciar e terminar. Um dos softwares que mais demoram para terminar é o sistema operacional. Inclusive, sistemas operacionais de celulares, basicamente eles ficam 24 horas funcionando, né? Eles podem até ficar em um tempo ali que a gente chama de sleep time, mas eles estão em menor escala se comunicando com o hardware de alguma forma, né? Do celular. Mas mesmo assim, se você desligar o celular, ele vai terminar. Ele não vai continuar rodando. Então todo software que a gente desenvolver, ele precisa começar e precisa terminar. Se você desenvolver um software que ele não termina, ele vai indicar que ele está com algum erro, né? Ele vai indicar um software que tem erro. Então todo software, da mesma forma que ele precisa começar, ele precisa terminar. Depois a gente vai organizar esses símbolos aqui direitinho, tá? Mas por enquanto eu vou só colocando eles aqui explicando para vocês. E o próximo símbolo que eu vou apresentar para vocês é este símbolo aqui, ó, o paralelogramo. Dependendo do professor ou do livro que você estiver, dependendo do professor que estiver ensinando para você ou do livro que você estiver lendo, esse símbolo aqui, ele costuma mudar. Pode vir um símbolo desse aqui, parecido com esse, pode ser um símbolo parecido com esse. Mas para essa explicação eu vou utilizar o paralelogramo. Esse paralelogramo, ele vai representar entrada de dados e saída de dados. Para isso eu vou utilizar dois paralelogramos aqui. Clico com o botão esquerdo do mouse em cima dele, Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar. O primeiro paralelogramo aqui nós vamos chamá-lo de entrada de dados, ou input, você pode chamar de input também. E o segundo paralelogramo nós vamos chamar de saída de dados, ou você pode também chamá-lo de output. Novamente vou trocar a fonte, clico duas vezes na palavra que está no ícone, venho aqui, Verdana. Para que vai servir a entrada de dados? Vamos supor que você queira fazer um cálculo. Vai ser aqui que você vai solicitar os números que você deseja calcular. Se você quer fazer uma soma, por exemplo, aqui vai aparecer uma mensagem, né? Nessa parte aqui apareceria uma mensagem para o usuário inserir o valor que ele queira somar. Saída de dados seria o resultado da soma. Após o número ser somado, antes do programa finalizar, terminar, ele mostraria os dados, né, o resultado da soma para o usuário. E como que a gente vai fazer esse processamento? No meio aqui, entre os dois paralelogramos, viria este símbolo aqui, que é o retângulo. O retângulo vai ser o símbolo que vai representar um processamento dentro do computador.
Então precisa entrar o dado aqui, na entrada de dados. Ele vai passar por esse filtro, né, que é o processamento, vai ser onde o computador vai calcular os números. Depois que ele passa por aqui, que o computador faz toda a lógica de processamento, os dados vão ser emitidos pela saída de dados. Mas eu não vou deixar aqui no meio, vou colocar aqui mais para baixo, para ficar mais organizado. Aqui eu não vou precisar duplicar, porque conforme a gente vai precisando fazer mais cálculos, mais processamentos dentro do nosso sistema que a gente está desenvolvendo, a gente vai colocando quantos retângulos forem necessários, né? Coloco aqui, coloco mais outro, mas no momento vou precisar apenas de um. Acaso vocês queiram, né? Não expliquei também, mas vamos supor que você colocou ícones a mais. Se de repente você precisar excluir um ícone, você pode clicar com o botão direito e excluir diretamente ou usar o atalho, que é a tecla Delete do teclado. Excluir. Então aqui, recapitulando, né, voltando aqui, esse ícone aqui, o retângulo, vai ser o processamento. Processamento de dados. Aqui está errado, né? Escrevi errado. Processamento. Processamento. Agora sim. Trocar a fonte novamente. Verdana. Bom, basicamente, pessoal, aqui já tem um programa já montado, tá? Olha só. Basicamente, isso daqui já é um programa muito simples, obviamente. Esse é o início, esse é o princípio aí da lógica de programação. Então, voltando, né? Os símbolos eles estavam aqui dessa forma. A partir disso, a gente vai montar um programa aqui para ilustrar para vocês como que funciona a lógica de programação, como que tudo começa na lógica de programação. Através destes 3 símbolos aqui, depois nós vamos incluir mais um. Mas por enquanto vamos trabalhar apenas com estes 3 símbolos. Temos 5 aqui, mas lembrem-se que 2 estão repetidos, né? Utilizando estes 3 elementos, esses 3 símbolos, a gente consegue desenvolver praticamente qualquer sistema de lógica de programação, tá ok? Então vamos supor que a gente quer desenvolver uma calculadora básica, que ela vai fazer o seguinte, ela vai calcular um valor, vai efetuar uma soma de um valor e no final ela vai mostrar o resultado desta soma. Como que eu faria isso? Primeira coisa, o nosso programa ele precisa iniciar, então eu venho aqui e coloco o símbolo de início. Vou copiar ele, colocar aqui ao lado, início. Nosso programa iniciou. Após o nosso programa iniciar, ele vai emitir uma mensagem, que é a entrada de dados. Informando o seguinte: ele vai solicitar para que o usuário informe um número. Só que quando a gente está desenvolvendo o algoritmo, a gente trabalha com as setas também, para indicar o fluxo, para onde o processamento está indo, em qual direção o programa está caminhando. Então, por exemplo, ele começa aqui no início, a próxima etapa vai ser informar um número, né? Vai emitir essa mensagem aqui, informe um número, vai aparecer essa mensagem aqui na tela. Isso aqui, lembre-se que é a entrada de dados, né? Eu vou solicitar para que o usuário informe um valor. Para selecionar a seta, para a gente indicar em qual direção esse programa está se direcionando, ele está rodando, eu venho aqui, eu não preciso nem clicar em cima do ícone, eu apenas coloco o mouse em cima dele e vai aparecer esses X aqui ao redor. Eu venho nesse X logo abaixo, clico nele, seguro, e conforme eu vou arrastando, começa a aparecer uma seta. Eu coloco essa seta aqui, eu encosto essa seta no paralelogramo aqui abaixo, até ele ficar verde. Significa que ela está conectando nesse paralelogramo. Então, se eu precisar arrastar ele aqui, a seta vai junto. Se eu não conectar essa seta,
ela não vai estar ligada ao paralelogramo. Então, ó, eu arrasto ele, a seta fica lá quietinha. Venho, conecto a seta nele e prontinho. Essa seta aqui indica que o nosso programa ele está iniciando e a próxima etapa vai ser ele ir em direção à entrada de dados. Depois da entrada de dados, vai sair uma outra seta indicando que o nosso programa continua. Ele vai precisar fazer mais uma etapa. Então o usuário colocou o valor 2, por exemplo. Ele informou aqui o valor 2. O valor vai ficar aguardando. Aí a gente vai utilizar o próximo ícone, que vai ser o processamento aqui. Vou encostar esse processamento na seta, ou melhor dizendo, vou encostar a seta aqui, ó. Opa! Aqui. Quero encostar essa seta no processamento para conectá-la, porque caso eu precisar movimentar, a seta ir junto, ok? Vamos supor que faltou espaço aqui para você desenvolver o programa. Então você quer movimentar a seta para cá, para lá, quer deixar aqui para colocar uma observação, escrever algo aqui do lado. Então você pode ficar à vontade, olha só. E aqui então vai efetuar o processamento. Lembre-se que é soma. Eu quero somar, por exemplo, o 2 ao número 8. Então aqui no processamento, esse processamento ele é de forma individual, tá? Aqui o computador ele vai efetuar esse processamento sem interferência do usuário. O usuário precisa apenas informar um valor, automaticamente em seguida o valor vai ir para esse processamento e vai fazer o que o desenvolvedor, o programador colocar aqui dentro. Então vamos supor que esse sistema de soma, ele some o número que o usuário colocar aqui ao algarismo 8, por exemplo. Então o processamento, né, ele faz essa soma aqui, ó. 8 mais o valor, vou colocar aqui o valor que o usuário indicar. Como o usuário indicou 2, ele vai somar 8, que já está pré-programado aqui. O 8, no caso, foi o desenvolvedor, foi o programador que colocou, ele já deixou pré-programado esse 8 mais algum número aqui. Quando o usuário colocar o 2 aqui, ele vai vir para a etapa de processamento, ó. Lembre-se da seta que está aqui, ok? Indicando que a próxima etapa é o processamento, e ele vai somar então 8 mais 2. E aqui nós vamos utilizar, pessoal, o nosso segundo paralelogramo, que é a saída de dados. Vou deixar aqui embaixo, saída de dados, que vai ser o resultado do processamento que está aqui. Vocês perceberam que eu estou movimentando aqui a nossa interface aqui, o nosso ambiente de desenvolvimento? Eu posso fazer isso de duas formas. Posso apertar esse botão do mouse que a gente utiliza para mover a página, né, girar a página assim, ó, o scroll. Clico nele, aperto e aí eu posso movimentar o ambiente aqui de desenvolvimento. Ou eu posso clicar também com o botão direito do mouse e segurar, e ele vai me dar a opção também de movimentar. Zoom, basta apertar o scroll para o Ctrl Scroll, né? Você aperta o Ctrl e o Scroll para frente, ele vai aplicar o zoom. Se você quiser tirar o zoom, Ctrl Scroll para trás. Bom, após o processamento aqui então, vai sair uma seta do nosso retângulo e vai se conectar à saída de dados. E o que essa saída de dados vai apresentar? Ela vai apresentar o valor que o usuário inseriu, mais o valor que o programador pré-determinou. No caso aqui, como foi 2 mais 8, ele vai apresentar o resultado 10. Vai apresentar esse valor aqui, o resultado de número 10. Ok? Só que tem um problema ainda nesse programa. Ele começou, pegou o valor aqui, processou esse valor, informou esse valor para o usuário, só que o programa não parou, ele continua rodando, né? Ele está lá aguardando. Ele precisa finalizar. Para isso a gente utiliza aqui o ícone
terminar. Copiar, colar aqui. Opa, que isso? Não, assim não, né? Agora sim. Venho aqui novamente, utilizo aqui uma seta, conecto na elipse aqui de terminar. Vejam que está conectado, está tudo conectado, ó. E agora sim. Agora, para interpretar isso daqui, pessoal, fica bem fácil, né? Então você idealizou, você pensou na sua mente aí, né? Uma calculadora simples. E aí você foi lá e desenvolveu o fluxograma. A partir disso, qualquer pessoa consegue analisar isso aqui e entender quais são as etapas que estão sendo feitas aqui, tá ok? Primeira etapa, iniciar o programa. Segunda etapa, informar um valor. Esse valor vai ser utilizado para ser somado ao número 8. A soma vai ser apresentada para o usuário e em seguida o programa vai finalizar. Depois, eu vou apresentar para vocês também esse símbolo aqui, ó. Nesse vídeo eu não vou utilizar ele, mas esse símbolo aqui, ele vai proporcionar para que possamos desenvolver programas mais complexos e mais ágeis também. Vocês vão ver, quando a gente introduzir esse símbolo, esse é o símbolo de decisão que nós chamamos, ele vai proporcionar bastante coisa para o nosso programa. Mas por enquanto, para a parte introdutória aqui, esses símbolos aqui já é o suficiente para a gente entender como que funciona então a lógica de programação. E bom, pessoal, essa daqui, ó, é a lógica de programação, tá? Bem simples, bem fácil. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido ao vídeo. Obrigado pela sua atenção e um grande abraço a todos.